Fala, meu camarada, beleza? Tranquilo? E aí, como é que tá? Tá tudo tranquilo mesmo? Estudando, frenético? Ó, não quero ver você parado não, hein? Eu, principalmente, visto que eu estou falando de verbos, eu quero que você dê o gás em verbos, beleza? Não deixa a peteca cair, não. Às vezes rola aquele cansaço, rola aquela dificuldade de manter aquele ritmo frenético de estudo. Não deixa a peteca cair. Pense sempre o seguinte, esse investimento que você está fazendo é um investimento para valer a pena, porque senão é dinheiro jogado no lixo. Eu estou aqui me esforçando, dando bizus, tentando ser o mais claro possível. De vez em quando faço uma ou outra piada para deixar você mais à vontade, mais solto, para que o assunto não fique tão chato, enfadonho, cansativo. Só que você tem que se motivar. Você tem que buscar aí dentro de você a motivação. E a maior motivação é, poxa, eu vou conseguir um emprego público para eu manter uma estabilidade na minha vida, para eu ganhar um dinheiro legal, para eu conseguir me estabilizar e me estabelecer, gozando de algum prestígio social. Existem vários fatores que te motivam. Agora, se você vai fazer um concurso, o maior fator é, eu preciso passar. E para você passar, a gente está aqui. Você tem que falar para você mesmo, eu vou passar. Gostou? Olha aí, ó. Vai virar slogan essa parada, hein? Galera, vamos lá. Chega de bobeira. Estou falando de verbos ainda. Vou terminar verbos nessa aula, se Deus quiser. E a gente vai entrar em sintaxe daqui a pouquinho. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, hein? Vamos lá. Voz verbal. O que seria a voz verbal? Bem, cada gramático dá uma definição sobre voz verbal. Mas quando você faz bastantes provas, você acaba percebendo que voz verbal na prova de concurso é normalmente definida assim. Voz verbal trata da relação entre o verbo e o sujeito. Em outras palavras, se o verbo indica uma ação praticada pelo sujeito, eu vou dizer que essa voz é ativa. Se o verbo ou a locução verbal estiver indicando que o sujeito sofre a ação verbal, eu vou dizer que a voz é passiva. Percebeu que eu sublinhei aqui, ó? Sublinhei o sujeito, não é isso? Sublinhei aqui o sujeito de novo, para mostrar para você o seguinte, a relação entre o verbo e o sujeito indica, nesse contexto aqui, que o sujeito está praticando a ação verbal. Quando você diz, o aluno conquistou a vaga, essa é uma ação que ele praticou, um movimento que ele praticou, beleza? A ação de conquistar, ok? Beleza? Maravilha. Agora, a vaga foi conquistada pelo aluno. Se a vaga foi conquistada, a vaga está praticando ou sofrendo a ação? Sofrendo. Então, eu vou dizer que essa locução verbal aqui é uma locução verbal de voz passiva. Por quê? Porque essa locução verbal indica que o sujeito sofre a ação verbal. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Ó. Conquistou-se a vaga. O que se conquistou? A vaga. Ah, então a vaga foi conquistada? É, exatamente. A vaga é o sujeito, está sofrendo a ação verbal. Quando você diz a vaga foi conquistada, alguém conquistou. Concorda comigo? Então, olha aí, ó. Eu vou dizer que esse verbo está na voz passiva. Por quê? Porque ele indica que o sujeito sofre a ação verbal. Percebeu que tem dois tipos de voz passiva? Daqui a pouco eu vou falar disso. Eu teria também a voz reflexiva, que é aquela em que o verbo indica que o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Esse verbo sempre vem acompanhado de um pronome reflexivo, para indicar que o sujeito pratica
e sofre a ação verbal. Tranquilo? O aluno atribuiu-se o direito de falar, de falhar. Quem se atribui alguma coisa, não é isso? O aluno atribuiu a si mesmo o direito de falhar. Então, quem atribui algo a alguém. Nessa frase, quem é esse alguém? O aluno. Então, ele está praticando a ação de atribuir alguma coisa, só que ele é o alvo dessa ação. Exemplo clássico é o aluno, o garoto cortou-se com a faca. Esse é um exemplo clássico, né, galera? E a gente sabe que o cara está praticando e sofrendo. Daqui a pouco eu falo com mais calma sobre isso, coisa e tal. Vamos lá, vamos entender isso melhor. O que seria a voz verbal? Voz verbal é a relação entre o verbo e o sujeito, indicando, vamos lá, que o sujeito pratica uma ação, que o sujeito sofre uma ação, ou que o sujeito pratica uma ação e sofre uma ação. Beleza? Ele pratica uma ação, então vamos lá. Pratica ação e sofre ação. Beleza? Pratica ação e sofre ação. Beleza? Vamos lá. Voz ativa. Pratica ação verbal. O aluno conquistou a vaga. Ele está praticando ação verbal? De conquistar alguma coisa? Alguma coisa está sendo conquistada pelo aluno? Então, o aluno está praticando a ação verbal. Você diz que a voz é o quê? Voz ativa. Agora, a vaga foi conquistada pelo aluno? Se a vaga foi conquistada pelo aluno, ela é o alvo da conquista. Então, ela está sofrendo a ação verbal. Aí você diz o quê? Que a voz é passiva. Beleza? Conquistou-se a vaga. O que foi conquistada? A vaga. Então, conquistou-se a vaga é igual a vaga foi conquistada. Lembra que esse ser aqui é uma partícula apassivadora? Ah, mas como é que eu sei que é uma partícula apassivadora? Lembra que eu comentei com você, quando eu falei sobre isso, que a partícula apassivadora vem junto com o verbo transitivo direto, beleza? Às vezes com o verbo transitivo direto e indireto, mas normalmente com o VTD. Então, eu tenho o VTD mais a partícula C mais um sujeito. Observe, vê se é possível eu transformar isso aqui nisso aqui, ó. A vaga foi conquistada. É possível? Claro que é. É a mesma ideia? Sim. Portanto, olha aí, ó. Se a vaga foi conquistada, a vaga é o sujeito. Então, a vaga aqui é o quê? É o sujeito. Foi conquistada. Olha aí, ó. Essa locução verbal é essa daqui, não é isso que a gente acabou de ver? Eu chamo essa estrutura aqui de voz passiva analítica. Beleza? Por quê que a voz é passiva analítica? É passiva analítica porque eu tenho essa locução verbal. Verbo ser mais particípio. Beleza? Quando você tiver essa estrutura, verbo ser mais particípio, você vai falar o quê? Que é uma locução verbal de voz passiva analítica. Agora, toda vez que você tiver uma partícula apassivadora, você vai dizer que a voz é uma voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Por que é chamada de pronominal? Porque o verbo vem acompanhado de um pronome, com a função de partícula apassivadora. Então, recapitulando, olha para mim rapidinho, vamos lá. Recapitulando, vamos ver se você pegou a ideia. Voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Exemplo, o garoto chutou a bola. Voz ativa. Eu tomei um banho. Voz ativa. Beleza? Eu digo, por exemplo, com verbo intransitivo mesmo. A voz é ativa com verbo intransitivo também. Eu digo assim, eu cheguei.
voz ativa. Eu pratiquei a ação, o movimento de chegar. Então, toda vez que o verbo indicar uma ação, um movimento, algo praticado pelo sujeito, você vai dizer que a voz é o quê? Voz ativa. Beleza? Aqui vai um bizu. A maioria das provas, quando trabalha voz ativa, como é que o cara trabalha isso? Ele trabalha com verbo transitivo direto. Não esqueça isso, pelo amor de Deus. Verbo transitivo direto. Ah, mas pode ser verbo intransitivo? Pode. Pode ser verbo transitivo indireto? Pode. Pode ser verbo transitivo direto e indireto? Pode. Beleza? Normalmente, quando o cara trabalha voz ativa, o verbo pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, eu digo assim, quer ver? Ó, sei lá, eu concordei com ela. A voz é ativa. Por quê? Porque o verbo indica que o sujeito ele não está sofrendo nenhuma ação. O verbo está sendo conjugado, está tendo uma ideia de ação praticada pelo sujeito. Então, você vai dizer que a voz é ativa. O que seria a voz passiva? É quando o sujeito sofre a ação verbal. E aí é muito fácil de você perceber quando a voz é passiva. Por que é fácil? Pestana, é fácil porque se você perceber que é o verbo ser mais particípio, isso é marca de voz passiva, que eu chamei de analítica. Beleza? Que eu chamei não. Os gramáticos chamam de voz passiva analítica. Agora, se o verbo indicar que o sujeito sofre a ação verbal, mas esse verbo, transitivo direto, nesse caso é transitivo direto, mais a partícula C, a passivadora, você vai dizer que a voz é passiva sintética, ou voz passiva pronominal. Então, eu tenho dois tipos de voz passiva. Voz passiva analítica e voz passiva sintética, ou pronominal. Beleza? Tranquilo? Ficou claro isso? Maravilha. Então, toda vez que você fizer uma questão de voz verbal, olha para o verbo. É voz verbal, então tem que olhar para o verbo. Esquece o sujeito, olha para o verbo. Ah, esse verbo aqui não é uma locução verbal ser mais particípio. Ah, então isso aqui não é voz passiva analítica. Ah, esse verbo aqui não está acompanhado de partícula passivadora. Ah, então isso aqui não é voz passiva sintética. Pô, esse verbo aqui não tem nenhuma dessas características de voz passiva. Ah, deixa eu ver se tem pronome reflexivo. Ih, não tem pronome reflexivo. Irmão, voz ativa. Se o verbo for intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Voz ativa, bate o martelo. Beleza? E a voz passiva? Quando você perceber ser mais particípio, voz passiva analítica. Partícula passivadora, voz passiva sintética ou pronominal. E aí, irmão, Brasil, relaxa, já acertou a questão. Vamos lá, vem comigo. Voz reflexiva. Eu digo que a voz é reflexiva quando o sujeito pratica e sofre uma ação. O aluno atribuiu-se o direito de falhar. Quem atribui algo a alguém. Só que nesse caso, quem é o alguém? É o próprio aluno. Então, o aluno atribuiu a si mesmo o direito de falhar. Toda vez que você quiser saber se o ser é um pronome reflexivo, basta você substituir por a si mesmo, beleza? E aí, se você conseguir fazer isso, parabéns para você, você está diante de um pronome reflexivo e a voz é reflexiva, sem pestanejar. Tranquilão? Beleza? Agora, rapidinho, olha para mim, só um detalhe. Você já ouviu falar em voz reflexiva recíproca? Ou simplesmente voz verbal recíproca, ou indicando reciprocidade? Já ouviu falar nisso? Eu também já ouvi falar. Quase todos os gramáticos falam disso, com clareza. Beleza? O que seria isso, a voz reflexiva recíproca? Muito simples. Muito simples. Pelo amor de Deus, muito simples. Eu digo que a voz é reflexiva recíproca se o pronome reflexivo estiver se referindo a mais de um sujeito. Hã? Como assim? Ué, muito simples.
Eu digo assim, ó, nós nos beijamos. Quando eu digo nós nos beijamos, eu tenho duas pessoas, no mínimo, né? Tirando aí outras coisas. No mínimo duas pessoas. Uma beijou a outra? Beijou. E a outra beijou uma? Beijou. Ambas praticaram a ação de se beijar? Sim. Ambas sofreram a ação do beijo da outra? Sim. Então eu vou dizer que a voz é reflexiva recíproca, porque houve um movimento recíproco, de reciprocidade. Eles se cumprimentaram. Eles se cumprimentaram. Eles se cumprimentaram. Um cumprimentou o outro. Então o movimento é recíproco, é mútuo. Beleza, galera? Tranquilo? Meu camarada, tranquilo, beleza? Safo? Maravilha. Eu espero que você faça exercícios sobre isso, para reconhecer voz verbal, ativa, passiva e reflexiva. Pô, Pestana, mas como é que cai isso na prova? Na prática, assim, como é que cai? Normalmente, o cara pergunta da partícula passivadora ou do pronome reflexivo. Ou o cara pede para você passar da voz ativa para passiva, da passiva para ativa. Como é que acontece isso? Vamos lá, pô, vamos entender isso. Transposição de voz ativa para passiva. Como é que faz a transposição de voz ativa para passiva? Vamos lá, devagarzinho para você aprender e não esquecer mais. Vamos lá? Primeira informação importante. Para haver transposição de uma voz para outra, o verbo tem que ser transitivo direto. Alguns gramáticos, escuta, alguns gramáticos, como por exemplo, Manuel Pinto Ribeiro, Luiz Antônio Sacconi, Hernani Terra, alguns gramáticos dizem que o verbo obedecer ou desobedecer, que são transitivos indiretos, podem ser passados para a voz passiva. Pode haver transposição de voz. Como assim, Pestana? Eu digo assim, ó, o aluno desobedeceu ao professor. Ou melhor, o aluno obedeceu o pai, ou ao pai. O pai foi obedecido pelo filho. Eu embolei tudo, né? Deixa eu reformular isso aqui. Essa vai para o video show. Vamos lá. Se liga só, falha nossa. O filho obedeceu ao pai. O pai foi obedecido pelo filho. Beleza? Ah, Pestana, é estranho. Meu camarada, não é estranho, porque é uma realidade linguística. Agora, chances disso cair na prova? Pouquíssimos porcentos. Beleza? Por quê? Porque quando cai em prova, bom, pelo menos é o que eu vejo com frequência, é isso aqui, ó. Para haver transposição de voz ativa para passiva e vice-versa, você tem de ter um verbo transitivo direto. Então vem comigo. Conquistaram a vaga. Quem conquista, conquista alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Ele pede um objeto direto. O sujeito, eu não sei quem é indeterminado. Mas eu sei que esse cara, ou esses caras, que eu não sei quem é, ou quem são, conquistaram a vaga. Eles praticaram a ação verbal. Então a voz é ativa. Beleza? Muito bem. Até porque, vamos lá, esse verbo aqui é locução verbal? Ser mais particípio? Não, então a voz não é passiva. Esse verbo aí está acompanhado da partícula passivadora? Não, então a voz não é passiva sintética. Ou pronominal. Esse verbo está acompanhado de pronome reflexivo? Não. Então, meu camarada, pelo amor de Deus, não é voz reflexiva. O que sobra? Voz ativa, pô. Por exclusão, você chega à voz ativa. Agora, como é que passa da voz ativa para passiva, Pestana? Muito simples. Muito. Os elementos que estão aqui, ó, nessa frase, precisam estar na voz passiva. Beleza? Antes de mais nada. Aí como é que se faz? Você pega o objeto direto e transforma em sujeito. A vaga. Aí você pega o verbo da voz ativa e transforma
em locução verbal, formada pelo verbo ser mais particípio. Beleza? Alguns gramáticos dizem que não é só o verbo ser. Pode ser o verbo ser, estar, ficar, ou qualquer outro verbo que possa, num determinado contexto, ser um verbo de ligação. Agora, a gente costuma ver na prova o quê? O verbo ser mais particípio. É o que todos falam. Beleza? Então, vamos ficar com ele. Conquistaram a vaga. Vamos lá. Pega o objeto direto, transforma em sujeito. A vaga. Pega o verbo da voz ativa, VTD, transforma em locução verbal, ser mais particípio. Note um detalhe, para você não garotear. Qual é o tempo verbal? Presente, passado, futuro. Bom, conquistaram a vaga, isso já aconteceu? Ah, então é passado. Mas é o quê? Pretérito perfeito? Imperfeito ou mais que perfeito? Ah, Pestana, acredito que seja pretérito perfeito, porque os caras já conquistaram, fato concluído. É. Então vamos ficar com o pretérito perfeito do indicativo? Vamos lá. Como é que vai ficar então a frase? Responde aí para mim. Não estou te ouvindo, hein? Vamos lá. A vaga foi, olha aí, pretérito perfeito. Você tem que manter o tempo verbal, hein? Vou até anotar aqui, ó. Manter o tempo verbal. Beleza, maluco? Então vamos lá. A vaga foi conquistada. Conquistada por quem? Sei lá. Você sabe quem é o sujeito? Então, eu também vou deixar esse espaço aqui em branco, pô. Que eu chamo de agente da passiva. Lembra disso? Você vai entender isso agora, com mais clareza. A vaga, vamos lá, hein? O aluno, sujeito. Conquistará, verbo transitivo direto. A vaga, objeto direto. O que acontece com o objeto direto? Vira sujeito. A vaga. O que acontece com o VTD? Com o verbo da voz ativa? Ser mais particípio. Lembra disso? Lembrando, manter o tempo verbal. O verbo aqui está como? No futuro do presente. Então vai ficar como? A vaga será isso, garoto. Verbo ser no mesmo tempo verbal, futuro. A vaga será conquistada. Olha aí, ó. Ser mais particípio. Tudo bem? O que eu faço com o sujeito? É agora, hein? Ele vira agente da passiva. Beleza? É o nome que se dá a ele. Por que ele é agente da passiva? Ué, muito simples. Na voz passiva, é ele que é o agente. É ele que pratica a ação verbal. Quando você diz a vaga será conquistada pelo aluno, nessa frase aqui, ó, a vaga será conquistada pelo aluno, quem está praticando a ação verbal? A vaga ou o aluno? O aluno. Então você diz que isso aqui é o agente da voz passiva. Por isso que você chama de agente da passiva. Que é ele que pratica a ação. Onde? Na voz passiva. Beleza? Analítica. Tudo bem? Muito bem. E a voz aqui é o quê? Ativa. A voz aqui é o quê? Passiva analítica. Beleza, garoto? Show. Agora, e quando, Pestana, tiver uma locução verbal na voz ativa, como é que fica a parada? Cara, é muito simples. Você segue o mesmo esquema. Vamos lá. Pega o objeto direto, vira sujeito. Aí vai ficar assim, a vaga. Aí pega isso aqui, ó, a locução verbal, transforma em ser mais particípio. Você repete o primeiro verbo, vamos lá, a vaga, vai. Aí coloca o verbo ser no infinitivo. Por quê? Porque o verbo ser sempre vai ficar nessa forma nominal aqui, ó. Na forma nominal que aparece na locução verbal da voz ativa. Na voz ativa, essa locução verbal termina o quê? No infinitivo? Então o verbo ser vai ficar como? No infinitivo também. Anota isso, hein? Anota isso. A vaga vai ser, aí você coloca o verbo conquistar no particípio. A vaga vai ser conquistada por quem? Aí você pega o sujeito, o aluno, e transforma em agente da passiva. A vaga vai
ser conquistada pelo aluno. Observe que essa locução verbal também é formada pelo verbo ser mais particípio. Só que antes, ela vem com esse verbo auxiliar, repetindo simplesmente o que já estava na voz ativa. Show de bola? Tranquilo? Vamos que vamos. Pestana, e quando você tiver a locução verbal de tempo composto, o aluno tinha conquistado a vaga, como é que fica? Fica a mesma coisa que a gente viu agora acima. Beleza? Você pega lá o objeto direto, transforma em sujeito. Beleza. A vaga, aí pega aqui o verbo ter. Repete. A vaga tinha... Observe que o verbo principal dessa locução verbal, tinha conquistado, está no particípio. Então, adivinha como é que vai ficar o verbo ser? Aqui em cima ele ficou no infinitivo, não ficou aqui, ó? Agora, a vaga tinha sido. Bota no particípio também. Ah, tranquilão, pô. E repete o particípio. A vaga tinha sido conquistado? Não. A vaga tinha sido conquistada. Olha aqui, o particípio concorda em gênero com a vaga. É só um detalhe de concordância, mas, pô, não vamos vacilar, né? A vaga tinha sido conquistada. Por quem? Pega o sujeito e transforma em agente da passiva. A vaga tinha sido conquistada pelo aluno. Ufa! Vamos lá, olha para mim. Tranquilo? Ah, não é difícil, né? Convenhamos, não é difícil. Ah, Pestana, mas o cara sempre arruma um jeito de dificultar na prova, né? Claro, pô. O cara vai botar uma oração intercalada, vai botar uma vírgula aqui, um travessão ali, vai tentar te atrapalhar. Mas você, safo, depois de ter feito 10 milhões de exercícios, vai analisar com calma e vai acertar a questão. Beleza? Vem comigo de novo. Então, transposição de voz ativa para passiva analítica é muito fácil. Como é que seria a transposição de voz passiva sintética para passiva analítica? Bom, você vai pegar, vamos lá. Conquistar-se-á a vaga ou não? Eu coloquei um exemplo aqui mais chatinho. Por quê? Porque a minha intenção é dificultar a tua vida também. Beleza? Porque o cara da banca não vai fazer isso contigo. Então deixa eu dificultar logo. Para quando você chegar lá na hora da prova, você mandar ver, botar o pé no peito do cara. Beleza? Muito bem. Disposição, hein, irmão? Conquistar-se-á a vaga ou não? Observe. Tenho aqui o verbo conquistar. No futuro do presente, está ocorrendo aqui uma mesóclise, pronome oblíquo átono no meio do verbo. Você já sabe que esse ser é uma partícula passivadora. Você já sabe que esse aqui é o sujeito. Você já sabe que o verbo está na voz passiva sintética. E você quer saber, Pestana, como é que eu faço para passar para a voz passiva analítica? Você vai fazer assim, irmão. Pega o sujeito da voz passiva sintética. Agora, você vai transformar isso aqui, ó, em verbo ser mais particípio. Ah, vai ficar assim, ó. A vaga será conquistada. Como se trata de uma pergunta, vamos repetir esse finalzinho. A vaga será conquistada ou não? Concorda comigo que essa ideia aqui é igual a essa ideia aqui? Então é muito simples. Você vai pegar o sujeito e repetir o sujeito. Vai pegar essa construção de voz passiva sintética, VTD, mais partícula passivadora, e vai transformar em verbo ser mais particípio. Tranquilo? Beleza? Não pode garotear, meu camarada. Qualquer dúvida, você tem o meu e-mail, não vamos vacilar. Olha o que tem mais sobre verbo. Nada. Olha pra mim, rapidinho. Pestana acabou o verbo? Acabou, meu camarada. Daqui a pouco eu falo de sintaxe, que é coisa linda, e que cai na prova da FGV todo ano. FCC, pouquinho. ESAF, pouquinho. CESP, cai. Todo ano, que nem a FGV. Beleza? Galera, atenção, exercícios em cima de verbos. Não vacila. Tranquilo? Daqui a pouco a gente se fala.
Abraço.